Se o seu filho tem essas lesões aqui, esse vídeo é para você. Essa foto são lesões de dermatite atópica. Olá, mamãe, eu sou a Emanuela, sou mãe, sou médica e atualmente estou fazendo residência em pediatria. O meu propósito é ajudar mães a cuidarem dos seus filhos com segurança. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre dermatite atópica. Vou começar te explicando o que é dermatite atópica. Dermatite atópica é um tipo de lesão de pele, um tipo de lesão de pele crônica, ou seja, a gente vai ter que se acostumar a viver com ela. Tem controle, mas não tem cura. E esse tipo de lesão, esse tipo de doença na pele, ele acontece e aparece principalmente nas crianças pequenas. É muito comum nas crianças pequenas, é muito comum que acompanhe essas crianças ao longo da vida. É como se fosse uma pele mais sensível, mais fácil de inflamar, uma pele mais seca, assim, que merece muito mais cuidado. A maioria dos casos a gente vai conseguir controlar com medidas de prevenção, com a hidratação correta. Em alguns outros casos, tem casos mais graves de dermatite atópica, a gente vai precisar de medicações orais, a gente vai precisar de medicações mais fortes. A dermatite atópica, ela é acompanhada na maioria dos casos, a grande maioria, de coceira. Mas nem toda coceira na pele é dermatite atópica, mas toda dermatite atópica tem coceira. Entendeu mais ou menos como é que funciona? E essa coceira dermatite atópica, ela tende a piorar à noite e, como eu já falei, começa os sintomas da dermatite atópica já nos primeiros meses de vida. E ao longo da vida dessa criança, conforme essa criança vai crescendo, a gente consegue caracterizar a fase da dermatite atópica. Então, a gente tem a fase da dermatite atópica no lactente, que é no bebezinho pequenininho, que começa ali nos primeiros 6 meses de vida, que são lesões mais em face, lesões em couro cabeludo, no pescoço. Segue mais ou menos o padrão dessa foto que eu tô colocando aqui pra vocês. E aí, conforme a criança cresce, ali na infância, a gente já vai ter as que são mais famosas, né? As lesões mais famosas da dermatite atópica, que é ali dentro do cotovelo, que a gente chama isso da fossa cubital, e na fossa poplítea, que é atrás do joelho. Então, tanto dentro do cotovelo quanto atrás do joelho são lesões bem típicas de dermatite atópica. E na adolescência a gente já vai ter um padrão diferente, como vocês estão vendo aqui nessa foto. Mas assim, nem toda criança vai seguir esse padrão. A gente vai mais diagnosticar dermatite atópica pela aparência das lesões, pela coceira. A gente vai avaliar também se essa criança tem história de atopia. O que é a história de atopia? É aquela criança que o papai ou a mamãe teve dermatite atópica, ou o papai e a mamãe tem asma, ou tem alergia alimentar, ou tem uma rinite alérgica. Então, a atopia é mais ou menos como se fosse essa história de alergia. Seja alergia na alimentação, seja alergia no nariz, né, na rinite alérgica, na asma, ou alergia na pele mesmo. Tanto de história familiar que essa criança pode ter, quanto de história pessoal. Por exemplo, uma criança que já sabe que é asmática e começa a manifestar as lesões de dermatite atópica. Isso já dá pra gente mais uma certeza de que pode ser dermatite atópica mesmo. E outra coisa que se associa a esse diagnóstico da dermatite atópica é a xerose. Xerose é o nome que a gente dá para a pele seca da criança. E a pele seca da criança é aquela pele áspera, que você olha aquela pele cinzenta, aquela pele cara de sofrida, sabe? Isso, a maioria das crianças que tem dermatite atópica, para não dizer todas, vão ter essa pele seca, mais seca, que precisa de um cuidado mais atento. E quais que são as principais orientações que a gente dá para as mães que têm crianças com dermatite atópica? Primeira coisa, no banho, você precisa se atentar ao tempo do banho. A criança não dá para ela tomar banho de vários minutos, ficar ali brincando durante o banho, principalmente se estiver numa água muito quente. Então, o banho da criança que tem dermatite atópica é o menor tempo possível numa água mais morninha. Não pode ser uma água muito quente, porque agride mais ainda essa pele. E você vai ter cuidado com os tipos de produtos que você vai estar usando na pele dessa criança. Vai se atentar para o fato de que sabonete é um produto com enxágue, ou seja, você precisa depois passar água limpa na pele dessa criança depois que você passa o sabonete. E mais um detalhe muito, muito importante: o sabonete, muito mais importante do que você comprar o sabonete mais caro do mercado, que promete ser excelente para dermatite atópica, é você usar a quantidade menor possível de sabonete no seu filho. Ou seja, você vai usar o sabonete só naquelas partes que realmente precisa. No bumbum, depois de fazer cocô, num pé que tiver muito sujo ali, que estiver precisando lavar. Você não vai usar bucha nessa criança que tem dermatite atópica. E na hora de secar essa criança, você vai secar ela suavemente, sem esfregar a toalha no corpo dessa criança. Depois que essa criança tomar o banho, ali nos primeiros 3 minutos após o banho, você vai
bresuntar essa criança de hidratante, é passar hidratante sem dó. O hidratante é tratamento na dermatite atópica e quando você passa ele logo após o banho da criança, você garante que o hidratante seja muito mais absorvido ali na pele. Não precisa secar a criança por completo, a pele úmida absorve melhor o hidratante faz o efeito melhor depois que você passa logo ali após o banho. E é passar muito hidratante mesmo, é da cabeça aos pés, sem ter dó, não precisa economizar hidratante, você precisa passar. E o mais importante, produtos sem perfume, produtos sem compostos que vão irritar mais essa pele. Então, de olho nos rótulos. A gente tem vídeo aqui no nosso canal falando sobre os itens dos rótulos dos cosméticos infantis que a gente precisa evitar. A gente tem no mercado produtos que são específicos para a pele de dermatite atópica, que fazem diferença. O hidratante, como é um produto que vai ficar muito tempo ali em contato com a pele da criança, porque o hidratante sim é um produto sem enxágue, você precisa usar um produto que seja de qualidade para a pele do seu filho, porque vai ser... hidratação é tratamento em dermatite atópica, a gente precisa enxergar dessa forma. E a roupa que você vai usar no seu filho, você vai dar preferência para roupa de algodão, porque permite que essa pele respire, agride menos ainda essa pele. Você vai estar sempre atenta nas unhas do seu filho, porque como a dermatite atópica coça, a criança que tá com as unhas assim, maiorzinhas, né, vai fazer lesão, vai ter risco de infeccionar se tiver machucado, entrar um bichinho ali dentro. Então vai ser assim, coisa de cortar a unha da criança que tem dermatite atópica, um dia sim, um dia não. É cortar mesmo, deixar a unha bem rente assim mesmo, para não ter risco de machucar. E você vai ficar de olho nos fatores desencadeantes. Por exemplo, o calor é um fator que desencadeia mais a dermatite do seu filho. O uso de algum cosmético específico, por exemplo, a criança que tem dermatite atópica não é a criança que vai usar perfume, não é a criança que vai usar maquiagem. Inclusive, criança não tem que estar usando maquiagem, né? Vai ser a criança que vai estar atenta no que ela vai estar passando nessa pele. E o risco de infecção. Cortar a unha é uma questão que precisa estar bem atento, né, para evitar as infecções, porque a dermatite ela vai ser uma lesão que vai estar ali aberta, né, uma lesão fácil de infeccionar, e quando infecciona a gente precisa estar atento para os primeiros sinais da infecção. Essa, por exemplo, aqui é uma lesão infeccionada de dermatite atópica. A gente chama isso de uma lesão que tá com impetigo. Entra uma bactéria ali e fica essa crosta melicéria aí por cima, parecendo uma crostinha de mel. Se o seu filho tiver com alguma lesão assim, procura um pediatra para uma avaliação, porque pode estar infeccionado e pode precisar de tratamento com antibiótico, medicação para matar o bichinho que tá causando essa infecção ali. E uma coisa que as mães perguntam muito, o antialérgico, dar antialérgico faz diferença para dar coceira? Assim, consegue dar um alívio nas noites? Porque a mãe que tem um filho com dermatite atópica é uma mãe muito sofrida, porque as noites são sempre muito difíceis, porque a coceira piora à noite, né? Então, assim, no começo a gente consegue usar um antialérgico sim para dar uma melhora no sono dessa criança, porque dá uma melhorada na coceira. Só que passa um tempo e para algumas crianças, já desde o começo, o antialérgico não faz diferença, porque o mecanismo da coceira na dermatite atópica, muitas vezes é um mecanismo que o antialérgico convencional não consegue atingir. Então a gente precisa mesmo resolver a dermatite atópica, seja através dessas orientações e da hidratação, que a maioria das dermatites vão resolver com a orientação adequada, com os cuidados adequados, com a hidratação adequada. E se não for possível resolver dessa forma, a gente passar para as medicações orais, para as medicações mais fortes. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tiver mais alguma dúvida sobre dermatite atópica, manda pra gente que a gente vai te responder. A gente pode fazer mais vídeos falando sobre outras dicas para as mamães que têm filhos com dermatite atópica. Existem várias outras coisas que são importantes, que fazem diferença no tratamento da dermatite atópica. Um beijo e até a próxima!